Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, quinta parte, verso 48. É improdutivo ver e comentar os modos da natureza material e sua resultante felicidade e infelicidade aparentes como se elas fossem reais. Quando a mente vagueia durante o dia e um homem começa a julgar-se de suma importância, ou quando sonha à noite e vê uma bela mulher desfrutando com ele, tudo isso são meros sonhos falsos. Do mesmo modo, a felicidade e infelicidade causadas pelos sentidos materiais devem ser tidas como sendo sem significado. Significado. A felicidade e infelicidade derivadas das atividades dos sentidos materiais não são felicidade e infelicidade verdadeiras. Portanto, o Bhagavad Gita fala na felicidade que é transcendental à concepção de vida material. Sukham atyaitikam yatad buddhigrahyam atindriyam. Quando estão purificados da contaminação material, nossos sentidos tornam-se atindriya, sentidos transcendentais, e quando os sentidos transcendentais estão ocupados a serviço do Senhor dos Sentidos, Rishikesha, pode-se obter verdadeiro prazer transcendental. Toda felicidade ou infelicidade que, sob determinação da mente sutil, criamos através da invenção mental, não têm substancialidade e não passam de fantasias mentais. Portanto, não devemos nos valer da invenção mental para ficarmos imaginando a aparente felicidade. Ao contrário, o melhor procedimento é ocupar a mente a serviço do Senhor, Rishikesha, e assim sentir a verdadeira vida bem-aventurada. Existe uma afirmação védica, segundo a qual Apama somam amrita abhuma absorbir viharama. Com referência a esta concepção, há quem deseje ir aos planetas celestiais só para desfrutar com as mocinhas de lá e tomar soma rasa. No entanto, esse prazer imaginário não tem nenhum valor. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.23, Antavatu phalam tesham tad bhavatyalpa medasam. Os homens de pouca inteligência adoram os semideuses e obtêm frutos limitados e temporários. Mesmo que, através da atividade fruitiva ou da adoração aos semideuses, alguém se eleve aos planetas superiores, onde encontre condições favoráveis ao gozo dos sentidos, o Bhagavad Gita desaprova essa sua situação, caracterizando-a como antavat, perecível. A felicidade da qual desfruta-se dessa maneira é como o prazer de abraçar uma mocinha num sonho. Por algum tempo, talvez isto seja agradável, mas de fato, o princípio básico é falso. Devido à sua falsidade, as invenções mentais de felicidade e infelicidade neste mundo material são comparadas a sonhos. Todos os pensamentos para obter felicidade através dos sentidos materiais têm uma base falsa e, portanto, não têm significado.
Verso 49. Aqueles que têm pleno conhecimento da autorrealização, que sabem muito bem que a alma espiritual é eterna, ao passo que o corpo é perecível, não se toma de lamentação. Mas as pessoas que carecem de conhecimento da autorrealização, com certeza lamentam-se. Portanto, é difícil educar alguém que está na ilusão. Significado. De acordo com os filósofos Mimamsa, tudo é eterno, Nitya. E de acordo com os filósofos Sankhyayistas, tudo é Mithya ou Anitya, impermanente. Entretanto, sem o verdadeiro conhecimento de Atma, a alma, esses filósofos ficam obrigatoriamente confusos e têm que continuar a lamentar-se como Shudras. Portanto, Srila Shukadeva Goswami disse a Parikshit Maharaj: Shrotavyadhini Rajendra Nirnam Santi Sahasrasaham Apashyatam Atmatatvam Griheshu Grihamedinam. Aqueles que estão absortos na matéria, sendo cegos ao conhecimento da verdade última, têm muitos assuntos para ouvir na sociedade humana, ó Imperador. Srimad Bhagavatam 2.1.2. Para as pessoas comuns, ocupadas em atividades materiais, há muitos e muitos assuntos que elas querem compreender, porque essas pessoas não entendem a autorrealização. Logo, todos devem ser educados em autorrealização, para que, em quaisquer circunstâncias da vida, permaneçam estáveis em seus votos. Verso 50. Certa vez, havia um caçador que atraía os pássaros com alimento e capturava-os após espalhar uma rede. Ele vivia como se a morte personificada o houvesse designado um matador de pássaros. Significado. Este é outro incidente contido nas histórias. Verso 51. Enquanto vagava pela floresta, o caçador viu um casal de pássaros kulinga. Dos dois, a fêmea caiu cativa na armadilha do caçador. Verso 52. Ó rainhas de Suyagya! O pássaro kulinga macho, vendo sua esposa posta em grande perigo, no abraço apertado da providência, ficou muito infeliz. Devido à afeição, o pobre pássaro, incapaz de libertá-la, começou a lamentar sua esposa. Verso 53. Ó, quão cruel é a providência! Minha esposa, incapaz de ser ajudada por ninguém, está nessa muito incômoda situação e chora para mim. Que ganhará a providência levando este pobre pássaro? Que adiantará? Verso 54. Se a providência perversa arrebata minha esposa, que é a metade do meu corpo, porque também não me leva? Que adianta eu viver só com a metade do meu corpo, sentindo-me tão abandonado por causa da perda de minha esposa? Que ganharei com isto? Verso 55. Os infelizes filhotes de pássaro, desprovidos de sua mãe, estão esperando que ela vá alimentá-los no ninho. Eles ainda são muito pequenos e suas asas nem sequer cresceram. Como serei capaz de mantê-los? Significado. O pássaro lastima-se pela mãe de seus filhos, porque a mãe naturalmente mantém os filhos e cuida deles. Yamaraj, entretanto,
disfarçado como um pequeno menino, já explicara que, embora sua mãe o tivesse deixado desamparado e perambulando pela floresta, os tigres e outros animais ferozes não o comeram. O fato real é que, se a suprema personalidade de Deus protege alguém, muito embora a pessoa seja órfã de pai e mãe, ela pode ser mantida pela afável vontade do Senhor. Caso contrário, se o Senhor Supremo não dá proteção a alguém, esta pessoa tem que sofrer apesar da presença de seu pai e de sua mãe. Outro exemplo é que, às vezes, um paciente morre, apesar de contar com um bom médico e remédios eficazes. Assim, sem a proteção do Senhor, ninguém pode viver com ou sem paz. Outro ponto neste verso é que, se, mesmo na sociedade dos pássaros e das feras, os pais e as mães têm por seus filhos sentimentos protetores, que dizer então da sociedade humana? Kali Yuga, entretanto, é tão degradada que o pai e a mãe chegam ao extremo de matar seus filhos no ventre, pretextando conhecimentos científicos de que, dentro do ventre, a criança não tem vida. Médicos de prestígio emitem esta opinião e, portanto, o pai e a mãe de hoje em dia matam seus filhos dentro do ventre. Quão degradada tornou-se a sociedade humana! Seu conhecimento científico é tão avançado que ela pensa que o embrião e o feto não têm vida. E esses supostos cientistas estão recebendo prêmios Nobéis como um estímulo a que eles deem impulso à teoria da evolução química. Mas se as combinações químicas são a fonte da vida, por que os cientistas, valendo-se da química, não constroem algo equivalente a um ovo e o põem numa incubadora para que apareça um pintainho? Qual é a resposta deles? Com seu conhecimento científico, eles são incapazes de sequer criar um ovo. O Bhagavad Gita descreve esses cientistas como Mayaya Parita Gyanaha, tolos a quem tiraram o verdadeiro conhecimento. Eles não são homens de conhecimento, mas pretendem passar por cientistas e filósofos, embora seu presumível conhecimento teórico não consiga produzir resultados práticos. Verso 56. Devido à perda de sua esposa, o pássaro Kulinga lamentava-se com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, seguindo os ditames do tempo, o caçador, que estava cuidadosamente escondido à distância, disparou sua flecha, que trespassou o corpo do pássaro Kulinga e matou-o. Verso 57. Foi então que Yamaraj, disfarçado de um pequeno menino, disse a todas as rainhas: Sois todas tão tolas que vos lamentais, mas não vedes vossa própria morte. Afligidas de um pobre fundo de conhecimento, não sabeis que, embora leveis centenas de anos lamentando vosso esposo morto, jamais conseguireis fazê-lo viver novamente. E, enquanto isso, vossas vidas terminarão. Significado. Certa vez, Yamaraj perguntou a Maharaja Yudhishthira: qual é a coisa mais maravilhosa dentro deste mundo? Maharaja Yudhishthira respondeu: Mahabharata, Vanaparva 313, 116. Ahani ahani bhutani gachanti hayamalayam sheshastavaram ichantim
Kimascharyam mataparam. A cada momento, centenas e milhares de entidades vivas morrem, mas apesar disso, um ser vivo tolo julga-se imortal e não se prepara para a morte. Esta é a coisa mais maravilhosa neste mundo, porque estão sob o controle da natureza material. Todos têm que morrer, mas pensam que são independentes, que podem fazer o que bem quiserem, que nunca darão de cara com a morte, mas viverão para sempre, e assim por diante. Os pretensos cientistas estão fazendo vários planos, através dos quais no futuro as entidades vivas possam viver para sempre. Porém, enquanto eles se empenham neste conhecimento científico, Yamaraj, no decorrer do tempo, os arrancará de seus afazeres, nos quais eles supostamente realizam pesquisa. Verso 58. Hiranyakashipu disse: enquanto Yamaraj, sob a forma de menino, instruía todos os parentes que cercavam o cadáver de Suyagya, todos ficaram admirados com suas palavras filosóficas. Eles puderam entender que tudo que é material é temporário e, portanto, a um determinado ponto, deixa de existir. Significado: o Bhagavad Gita 2.18 confirma isto. Antavanta ime deha nityasyokta saririnaham. O corpo é perecível, mas a alma dentro do corpo é imperecível. Portanto, na sociedade humana, o dever daqueles que são avançados em conhecimento é estudar a posição constitucional da alma imperecível e não desperdiçar o tempo precioso da vida humana em meramente manter o corpo, e com isto deixar de lado a verdadeira responsabilidade da vida. Todo ser humano deve procurar entender como a alma espiritual pode ser feliz e onde ela pode alcançar uma eterna e bem-aventurada vida de conhecimento. Os seres humanos prestam-se a estudar estes temas e não a absorverem-se em cuidar do corpo temporário, que com certeza mudará. Ninguém sabe se voltará a receber um corpo humano. Não há garantia alguma, pois de acordo com o trabalho realizado, obtém-se qualquer corpo, desde o corpo de um semideus até o de um cachorro. Com relação a isto, Srila Madhvacharya comenta: Aham mama bhimanadhi tvayatotam anityakam mahadadi yatotam cha nityachapi yatottitam asvatantreva prakriti svatantro nityaeva cham yatartha bhutascha param ekaeva janardanaha. Somente Janardana, a suprema personalidade de Deus, existe sempre, mas sua criação, o mundo material, é temporária. Portanto, todo aquele que se deixa cativar pela energia material e está absorto em pensar: eu sou este corpo e tudo o que se refere a este corpo é meu, está em ilusão. Todos devem pensar unicamente que são eternas partes de Janardana e seus esforços neste mundo material, em especial nesta forma de vida humana, devem ser aplicados de modo que se alcance a associação de Janardana, voltando ao lar, voltando ao Supremo. Verso 59. Após instruir todos os parentes tolos de Suyagya, Yamaraj, sob forma de menino, desapareceu de sua visão. Então os parentes do rei Suyagya
executaram as cerimônias ritualísticas fúnebres. Verso 60. Portanto, nenhum de vós deve ficar aflito com a perda do corpo, sejam os vossos, sejam os alheios. Somente quem está na ignorância faz distinções corpóreas, pensando: quem sou eu? Quem são os outros? Que é meu? Que pertence aos outros? Significado. Neste mundo material, o conceito de autopreservação é a primeira lei da natureza. De acordo com este conceito, cada qual deve estar interessado em sua segurança pessoal e depois deve considerar a sociedade, amizade, amor, nacionalidade, comunidade e assim por diante, todos os quais se desenvolveram devido ao conceito de vida corpórea e devido a que não se sabe o que é a alma espiritual. Isto chama-se Agyana. Enquanto a sociedade humana estiver na escuridão da ignorância, os homens continuarão a fazer grandes projetos baseados no conceito de vida corpórea. Prahlad Maharaj descreve isto como Bharam. Na concepção materialista, a civilização moderna faz enormes arranjos para construir grandes rodovias, casas, moinhos e fábricas, e para o homem isto significa avanço da civilização. Entretanto, as pessoas não sabem que a qualquer momento podem ser excluídas da cena e forçadas a aceitar corpos que nada têm a ver com essas enormes casas, palácios, estradas e automóveis. Portanto, quando Arjuna pensava em termos de suas relações corpóreas com seus parentes, Krishna imediatamente admoestou, dizendo: Kutas tva kashmalam midham vishame samupastitam anarya justam. Este conceito de vida corpórea é próprio dos anárias, os não-arianos, que não são avançados em conhecimento. Civilização ariana é aquela civilização avançada em conhecimento espiritual. Não é só porque alguém alega ser ariano que ele é, então, um ariano. Manter-se na mais profunda escuridão no que diz respeito ao conhecimento espiritual e, ao mesmo tempo, pretender passar por ariano é uma posição não ariana. Com relação a isto, Srila Madhvacharya cita a seguinte passagem do Brahma Vaivarta Purana. Katmaka paraiti dehadya pekshayam nahi dehadiratmasyan nachashatrurudirittaham ato daihika vridova kshayeva kim prayojanam yastu dehagato jiva sainasham nagachati tatashatru vivridhocha svanashe sochanam kutaham dehadivyatiriktatum jivesho pratijanatam atatma vivridistum vasudeveratisstiram shatranashastata jnanam nashonanya katanjanam. O significado é que, enquanto estamos nesta forma de corpo humano, é nosso dever compreender a alma situada dentro do corpo. O corpo não é o eu, somos diferentes do corpo, e portanto não há possibilidade de amigos, inimigos ou responsabilidades em termos do conceito de vida corpórea. Ninguém deve ficar ansioso pelo fato de o corpo mudar da infância à juventude, da juventude à velhice e então à aniquilação aparente. Ao contrário, deve-se estar muito seriamente interessado na alma dentro do corpo e em como libertar a alma das garras materiais. A entidade viva dentro do corpo jamais é aniquilada,
Portanto, todos devem ter certeza de que, embora alguém tenha muitos amigos ou muitos inimigos, seus amigos não podem ajudá-lo e seus inimigos não podem lhe causar nenhum dano. A pessoa deve saber que ela é alma espiritual, Aham Brahmasmi, e que a posição constitucional da alma não é afetada pelas mudanças porque o corpo passa. Em todas as circunstâncias, todos, como almas espirituais, devem ser devotos do Senhor Vishnu e não devem se preocupar com as relações corpóreas, seja com amigos, seja com inimigos. Devemos saber que nem nós próprios, nem nossos inimigos que estão no conceito de vida corpórea, jamais seremos mortos. Verso 61. Sri Narada Muni continuou. Juntamente com sua nora, Rushabhanu, a esposa de Hiranyaksha, Diti, a mãe de Hiranyakashipu e Hiranyaksha, ouviu as instruções de Hiranyakashipu. Ela então deixou de ficar pesarosa pela morte do filho e assim aplicou sua mente e atenção em compreender a verdadeira filosofia da vida. Significado: quando morre um parente seu, a pessoa de certo fica muito interessada em filosofia. Porém, terminada a cerimônia fúnebre, ela passa a voltar a sua atenção para o materialismo. Mesmo os Daityas, que são materialistas, às vezes pensam em filosofia quando algum parente morre. O termo técnico utilizado para definir esta atitude do materialista é Smashana Vairagya, ou desapego num cemitério ou crematório. Como se confirma no Bhagavad Gita, 4 classes de homens recebem a oportunidade de compreender a vida espiritual e Deus: Artha, o aflito; Gigyasu, o curioso; Artarthi, aquele que deseja bens materiais; e Jnani, aquele que busca conhecimento. Especialmente quando alguém está muito angustiado ante as condições materiais, ele se interessa por Deus. Portanto, em suas orações a Krishna, Kunti Devi disse que preferia provações a viver numa atmosfera de vida feliz. No mundo material, quem é feliz esquece-se de Krishna, ou Deus. Mas às vezes, se alguém realmente é piedoso, mas está aflito, lembra-se de Krishna. A rainha Kunti Devi, portanto, preferia a aflição, porque isso lhe dava a oportunidade de lembrar-se de Krishna. Quando Krishna estava seguindo em direção à sua própria terra e deixando Kunti Devi, esta, com muita angústia, disse que se sentia melhor na aflição, porque então Krishna sempre se fazia presente, ao passo que agora, estando os Pandavas situados em seu reino, Krishna partia. Para o devoto, a aflição é uma oportunidade de ele lembrar-se constantemente da Suprema Personalidade de Deus. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Hiranyakashipu, o Rei dos Demônios.